Aquilo que nunca morre. Desde os primórdios da humanidade, uma única pergunta atravessa civilizações, idiomas e séculos. O que realmente acontece quando morremos? Nascemos, crescemos, lutamos, amamos e então desaparecemos? Ou há algo invisível, impalpável, que continua? Algo que nenhuma lápide consegue conter? Mas e se existirem relatos ocultos, preservados em manuscritos esquecidos, que descrevem passo a passo o que acontece no exato instante em que deixamos este mundo? E se tradições espirituais, separadas por continentes e séculos, revelarem padrões idênticos sobre os caminhos da alma após a morte? O que você está prestes a conhecer não é ficção, nem simples crença. É um compêndio de ensinamentos ancestrais preservados em silêncio por gerações de iniciados que afirmam: a morte é apenas o início de outra realidade. Durante milênios, culturas inteiras construíram mitologias, rituais e templos em torno desse mistério. Não como forma de fugir do medo, mas como um mapa simbólico do que nos aguarda quando cessam os batimentos, mas não a consciência. O antigo Egito acreditava que, ao morrer, a alma iniciava uma travessia chamada Duat, onde era testada por deuses, espelhos e entidades. O coração do morto era pesado em uma balança diante de Maat, a deusa da verdade, e, conforme seu peso, o destino era decidido. Vida eterna no Aaru, o campo dos justos, ou o fim absoluto nas garras de Amit, a devoradora de almas. Séculos depois, no topo do mundo, os monges tibetanos registraram algo semelhante. No texto conhecido como Bardo Thodol, ou o Livro Tibetano dos Mortos, descreve-se o momento do falecimento como a abertura de um espaço entre mundos, um estado transitório onde a mente é confrontada com suas próprias criações, sejam elas divinas ou aterradoras. Enquanto isso, no Ocidente, filósofos como Platão já anunciavam que a alma não nasce nem morre, mas apenas retorna ao seu estado original, como um viajante que se liberta de um casulo temporário. Na sua obra, Phaedon, ele defende que a verdadeira realidade é imaterial e a morte, ao contrário do que muitos pensam, é libertação. O mais impressionante, textos espirituais separados por milhares de quilômetros e séculos de distância compartilham símbolos idênticos. A travessia, o julgamento, a luz, o túnel, a confusão e a possibilidade de renascimento ou libertação. Mas por que essas culturas, sem contato entre si, falariam das mesmas etapas? Estariam elas descrevendo algo real? Ou seriam apenas reflexos do inconsciente coletivo, tentando dar sentido ao inominável? Ao longo desta série, iremos atravessar os portais da sabedoria ancestral, revelando os segredos escondidos nos manuscritos egípcios, tibetanos, herméticos, gnósticos e cristãos esotéricos. Vamos ouvir os ecos dos sábios que já partiram, mas deixaram suas palavras como bússola. E à medida que avançarmos, talvez a maior revelação não seja sobre a morte, mas sobre como devemos viver antes que ela chegue. A travessia do Duat, o julgamento invisível. Imagine despertar após o último suspiro, mas não em um vazio, e sim em um outro lugar, um espaço entre mundos, um labirinto onde tudo que você foi começa a se manifestar.
Essa é a descrição de uma das tradições mais antigas do mundo, o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Chamado pelos egípcios de o livro para sair à luz, este não era um livro para os vivos, mas um guia para os que haviam partido. Encontrado em papiros enterrados junto a sacerdotes, faraós e nobres, o manuscrito oferecia um passo a passo para que o espírito cruzasse com segurança o reino do Duat, o mundo dos mortos. Segundo este texto sagrado, a alma, ao se desprender do corpo, inicia uma jornada que vai muito além de simples trevas ou descanso eterno. Ela caminha por paisagens simbólicas, rios de fogo, portais de sombra, salões celestes. Cada fase representa uma prova espiritual, uma etapa do próprio processo de purificação. No centro dessa jornada está o Salão do Julgamento, onde ocorre o momento mais decisivo. O coração do falecido é colocado em uma balança e comparado com a pena de Maat, a deusa da verdade, justiça e ordem universal. Se o coração estiver leve, isento de culpa, mentiras, egoísmo, o espírito é conduzido ao Aaru, o campo de juncos, o paraíso dos justos. Mas se o espírito estiver pesado pelas ações não resolvidas, então surge Amit, a devoradora. Parte leão, parte crocodilo, parte hipopótamo, símbolo da extinção da consciência. Mas o julgamento egípcio não era baseado em medo. Ele era um espelho da alma. Na famosa confissão negativa, o morto declarava, diante de 42 juízes, frases como: não roubei, não menti, não causei sofrimento aos inocentes, não fui injusto com o fraco, não como desculpa, mas como reconhecimento vibracional de sua existência. Curiosamente, pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam algo semelhante, uma revisão da vida, onde revivem cada ação, palavra e pensamento, não do seu ponto de vista, mas sentindo como afetaram os outros. Seria o julgamento egípcio uma metáfora antiga para algo real? Um campo energético onde tudo o que fomos é pesado com base na vibração que deixamos no mundo? As imagens do Duat, embora simbólicas, revelam uma compreensão profunda da psique e da consciência. As serpentes representam a tentação da mente inferior. As águas sagradas, o esquecimento e o renascimento. Os deuses, os aspectos elevados do próprio ser interior. Cada elemento do Livro dos Mortos parece falar menos de uma mitologia e mais de um roteiro oculto do pós-vida, guardado em rituais, hinos e fórmulas mágicas que só os iniciados sabiam recitar. Mas essa travessia não era feita sozinha. Os egípcios acreditavam que o conhecimento era a verdadeira proteção. Quem conhecia os nomes dos deuses, das portas e dos caminhos, tinha poder sobre eles. Não é curioso pensar que em várias culturas, antigas ou modernas, o saber, a consciência e o autoconhecimento são os maiores aliados diante da morte? Se os antigos tinham razão, então talvez o que mais precisamos aprender não é como escapar da morte, mas como nos preparar para atravessá-la. O estado intermediário, a alma frente a si mesma. E se, ao morrer, a alma não partisse de imediato para o além? E se houvesse um espaço, invisível aos vivos, onde tudo o que você é fosse revelado, distorcido ou libertado? Os monges do Himalaia chamaram esse espaço de bardo. O Bardo Teodou, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, não é uma obra qualquer.
Ele é um guia recitado ao ouvido de quem está morrendo, para que o falecido reconheça os sinais, as visões e as armadilhas que surgirão quando o corpo físico se apagar. Mas o que é esse bardo? Segundo a tradição budista tibetana, o bardo é um estado transitório, uma zona de passagem que se abre entre a morte e o renascimento. Nele, a consciência, não mais limitada ao corpo, experimenta visões, emoções, desejos e temores em sua forma mais pura, pois já não existe matéria para disfarçá-los. Durante 49 dias, segundo o texto, a alma atravessa vários estágios. A luz clara surge no instante da morte, uma manifestação pura da natureza última da realidade. Quem a reconhece pode se fundir com ela e alcançar a liberação. Mas poucos a reconhecem. A maioria se vê dominada por apego, medo ou ignorância, e então mergulha nos bardos inferiores. Visões de deuses furiosos, imagens desfiguradas, labirintos mentais gerados pela própria psique. Segundo os lamas, essas visões não são castigos, mas reflexos da mente individual. A alma projeta seus próprios fantasmas e tenta decifrá-los enquanto vagueia por esse estado tênue. Aqueles que cultivaram lucidez, compaixão e consciência em vida têm mais chances de atravessar o bardo com clareza. Aqueles apegados à matéria, ao ego e às ilusões da existência podem se perder, reencarnar em planos densos ou ficar presos no ciclo do sofrimento. Mas o mais revelador do bardo Chudo é a ênfase no preparo espiritual antes da morte. Diferente do Ocidente, onde a morte muitas vezes é tratada como tabu ou interrupção, os tibetanos veem o fim da vida como a grande oportunidade de iluminação. Por isso, muitos praticam diariamente meditações sobre a morte, não por morbidez, mas para se familiarizarem com o que vem depois. Eles acreditam que o estado mental no exato momento da morte é decisivo. Se você morrer em desespero, atrairá imagens e experiências condizentes com essa energia. Se morrer em serenidade, poderá reconhecer a luz clara, o brilho original da consciência e se libertar do ciclo de reencarnações. Mas será isso apenas metáfora? Curiosamente, muitos relatos modernos de experiências de quase morte descrevem sensações semelhantes: o surgimento de uma luz intensa, a passagem por cenários surreais, encontros com seres de luz ou figuras ameaçadoras, um julgamento não imposto, mas interno, um confronto com o próprio ser. Esses paralelos entre textos antigos e vivências contemporâneas nos levam a perguntar: e se o bardo for real? Não como um lugar físico, mas como um estado vibracional, acessado pela alma quando se desfaz do corpo. No fim, o bardo Todon não fala apenas da morte. Ele é um espelho da mente, revelando que aquilo que encontramos depois da vida é o que carregamos em silêncio durante ela. A morte como transmutação. Sabedorias ocultas do Ocidente. E se morrer não fosse o fim, nem uma punição, mas um processo alquímico, uma depuração do ser, um retorno à frequência original, onde a consciência se liberta das formas que um dia vestiu? Muito antes das religiões modernas, os antigos sábios do Ocidente já buscavam compreender o que havia além do último suspiro. Platão e a alma imortal. No século IV a.C., o filósofo grego Platão afirmava que o corpo era apenas uma prisão temporária da alma. Em sua obra Phaedon, ele descreve a morte como um momento em que a alma se separa da matéria para retornar a seu estado puro, imortal e incorruptível. Para Platão, a verdadeira realidade não está neste mundo físico, mas no domínio das ideias eternas. A vida seria apenas um aprendizado,
e a morte, o reencontro com aquilo que sempre fomos, mas esquecemos. Ele dizia: o corpo é uma sombra, a alma é a luz que o projeta. A alquimia, o corpo como chumbo, o espírito como ouro. Mais tarde, durante a Idade Média e o Renascimento, os alquimistas passaram a ver a morte como um estágio essencial da grande obra interior. Para eles, assim como o chumbo precisava passar pelo fogo para se tornar ouro, a alma deveria atravessar o crepúsculo da morte para alcançar sua forma mais pura. A morte era chamada de nigredo, a etapa da dissolução, onde tudo que é ilusório se desfaz. O objetivo final? A pedra filosofal, símbolo da consciência desperta, que não teme o fim, porque reconhece sua eternidade. O hermetismo, vibrar em outro plano. Nos textos atribuídos a Hermes Trismegisto, encontramos a célebre frase: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. No hermetismo, a morte é vista como uma mudança de plano vibracional. Nada morre, tudo se transforma. A alma, após deixar o corpo, continua existindo, mas em outra frequência. E a qualidade dessa frequência depende de como vivemos. A lei da vibração, ensinada nas escolas herméticas, afirma que pensamentos densos e emoções destrutivas arrastam a alma para planos obscuros, enquanto estados elevados de consciência conduzem a esferas luminosas. O misticismo judeu-cristão, camadas da alma e os mundos superiores. Mesmo dentro da tradição cristã, obras como a Divina Comédia de Dante ilustram uma jornada simbólica da alma pelos reinos do além, inferno, purgatório e paraíso. Mas é no misticismo judaico, especialmente no Zohar, o livro base da Cabala, que encontramos uma visão profunda do processo pós-morte. Ali, ensina-se que a alma possui várias camadas, Nefesh, Ruach, Neshama, e que ao morrer precisa se purificar das impurezas acumuladas na terra para acessar os mundos superiores. Essas camadas são como roupas espirituais, e cada uma delas vibra de acordo com nossos atos, palavras e intenções. O julgamento não seria externo, mas sim uma revelação interna. Cada alma se vê como realmente é, sem máscaras, sem desculpas. Os cabalistas também falam de uma escada de Jacó, que a alma pode subir após a morte, ou descer se tiver presa à densidade emocional da vida material. Essas tradições do Ocidente, apesar de usarem símbolos diferentes e com os mesmos princípios das culturas orientais e antigas, que a morte é um processo de revelação da consciência, que tudo que carregamos em vida nos acompanha e que a libertação ou o aprisionamento não acontece por castigo divino, mas pelo estado em que nos encontramos ao partir. Talvez por isso os antigos buscassem tanto o autoconhecimento, porque sabiam que a jornada após a morte começa muito antes da última respiração. Quando morremos e voltamos, relatos que cruzaram o véu. Imagine ver seu corpo deitado, sem vida, enquanto você flutua acima dele. Ou atravessar um túnel de luz, sentindo uma paz inexplicável. Agora imagine voltar e nunca mais ser o mesmo. Isso é o que relatam milhares de pessoas ao redor do mundo que viveram o que chamamos de experiências de quase morte. Chamadas de EQMs, essas vivências ocorrem quando o corpo clínico é declarado morto ou em colapso crítico, mas a consciência da pessoa permanece ativa, lúcida e vivencia algo além do plano físico. O que impressiona é que, independentemente de cultura, idioma ou crença, os relatos possuem elementos surpreendentemente similares. A separação do corpo. Um dos aspectos mais recorrentes é a sensação de sair do corpo. As pessoas descrevem com riqueza de detalhes como observaram médicos tentando reanimá-las, como ouviram conversas, ou até atravessaram paredes e viram familiares distantes.
Em muitos casos, essas informações foram confirmadas por terceiros, mesmo quando a pessoa estava tecnicamente inconsciente. Seria isso uma prova de que a consciência não está limitada ao cérebro físico? O túnel de luz e a presença. Outro padrão marcante é a experiência do túnel, um corredor de energia onde a pessoa é atraída por uma luz intensa, descrita não como algo que cega, mas como uma presença de amor absoluto e sabedoria infinita. Alguns se encontram com entidades luminosas, anjos, guias ou parentes falecidos, que os acolhem, confortam ou comunicam mensagens sem palavras. Outros relatam um sentimento de voltar para casa, como se aquele plano fosse o verdadeiro lugar de origem da alma. A revisão da vida. Muitos descrevem um fenômeno chamado panorama de vida. Em instantes, revivem todos os momentos da vida, não como lembrança, mas como imersão emocional total. Senti a dor que causei, senti a alegria que ofereci. Vi minha vida como se fosse um só gesto, que ecoava em todos ao meu redor. Esse julgamento não é feito por um Deus ou juiz externo, mas pela própria alma, que reconhece, sem defesa ou negação, o impacto de cada escolha. Curiosamente, essa ideia está presente nos textos egípcios, quando o coração é pesado diante de Ma'at, e nos ensinamentos herméticos, onde a alma ressoa com a vibração que cultivou. O limite e a escolha. Em muitos relatos, a alma chega a um ponto limite, uma linha simbólica, uma fronteira de onde não se pode retornar. Mas então, algo acontece. A pessoa ouve: ainda não é sua hora. Você precisa voltar. Sua missão ainda não terminou e, contra a vontade de muitos, são puxados de volta ao corpo. Ao acordarem, suas vidas mudam radicalmente. Perdem o medo da morte, desenvolvem maior empatia e espiritualidade, sentem-se desconectados de valores materiais. Muitos despertam dons intuitivos ou sensibilidade espiritual intensa. Essas mudanças profundas não são apenas relatos subjetivos. Diversos estudos acadêmicos têm documentado EQMs há décadas, inclusive com registros em hospitais, unidades de terapia intensiva e durante cirurgias cardíacas. A grande pergunta é: como é possível que esses relatos sejam tão similares entre si e tão coerentes com o que tradições antigas já ensinavam? Será coincidência? Será a projeção do inconsciente? Ou estamos finalmente começando a lembrar o que as almas sempre souberam? As experiências de quase morte são mais que curiosidades clínicas. Elas são portas entreabertas para um mistério maior, pistas deixadas por aqueles que chegaram ao outro lado e voltaram para contar. Os reinos invisíveis. Para onde vai a alma? Se a morte é uma travessia, qual é o destino? Há apenas céu e inferno? Ou existem planos, camadas, mundos, onde cada alma segue de acordo com sua vibração, seus atos, sua essência? Em praticamente todas as tradições espirituais, a alma não desaparece, ela continua em outro plano de existência. Mas esse outro lado não é uniforme. Cada ensinamento descreve múltiplos reinos, que vão desde esferas luminosas até zonas de confusão e sombra. O Aaru, o paraíso egípcio. Na crença dos antigos egípcios, os justos que passavam pelo julgamento de Osíris eram conduzidos ao Aaru, ou campo de juncos, um lugar de harmonia, abundância e paz eterna. Ali, as almas viviam em um reflexo perfeito do Egito, mas sem dor, sem escassez, sem morte. Era a recompensa por uma vida alinhada com a Ma'at, a verdade cósmica. Não havia castigo eterno, mas consequência espiritual. O bardo inferior, o mundo intermediário tibetano.
Segundo o livro tibetano dos mortos, aqueles que falham em reconhecer a luz clara após a morte podem cair em estados intermediários, onde enfrentam visões aterradoras, manifestações dos próprios medos e apegos. Esse espaço é chamado de bardo inferior, uma zona onde a identidade fragmentada da alma se perde, repetindo ciclos de sofrimento até que desperte, ou reencarne. Os tibetanos alertam: não há demônios fora de ti. Tudo o que vês no bardo é tua mente refletida. O plano astral inferior, o purgatório energético. Na tradição esotérica ocidental, especialmente em escolas herméticas e gnósticas, fala-se do plano astral inferior, um campo denso, nebuloso, onde residem almas ainda presas ao mundo material. Essas almas vagam em estados de confusão, vício ou obsessão, muitas vezes influenciando o mundo dos vivos, sem perceber. Não por maldade, mas por não aceitarem que morreram. Aqui surgem os relatos de espíritos errantes ou presenças em locais carregados. A alma sem direção permanece onde o seu apego era maior. Planos de luz, as esferas superiores. Por outro lado, muitas tradições descrevem reinos elevados, habitados por seres de luz, mestres espirituais ou almas despertas. No hinduísmo, esses planos são chamados de lokas. No gnosticismo, são os éons de luz, reinos além do controle material dos arcontes. No cristianismo místico, é o paraíso celestial, onde almas purificadas vivem em comunhão com o divino. Segundo essas tradições, as almas não são enviadas a esses lugares, elas são atraídas por afinidade vibracional. Uma alma compassiva encontra ambientes de amor. Uma alma em desequilíbrio encontra campos caóticos que espelham seu próprio interior. A possibilidade de retorno, o ciclo de reencarnação. Mas e se a alma não se fixar em nenhum desses reinos? Algumas doutrinas dizem que a consciência retorna à Terra, assumindo um novo corpo para continuar seu aprendizado. No Bhagavad Gita, lemos: assim como um homem troca de roupa, a alma troca de corpo, mas ela permanece a mesma. Essa ideia está presente também no budismo, no espiritismo e em diversas linhas do esoterismo cristão. Mas há uma condição: quanto mais desperta for a alma, menos necessidade terá de retornar. O retorno deixa de ser compulsório e passa a ser escolhido, como missão. Essas descrições nos mostram que a morte não é um portal único, mas uma bifurcação cósmica, um espelho que projeta a verdade interior de cada alma e a conduz para onde ela ressoa. E se tudo isso for real, então a pergunta mais importante talvez não seja para onde vamos, mas sim quem estamos nos tornando agora, enquanto ainda estamos vivos. Preparar-se para morrer, o verdadeiro caminho da vida. Se a morte é inevitável, por que passamos a vida ignorando sua presença? E se a chave para uma travessia serena não estiver no último instante, mas no modo como escolhemos viver cada dia? Ao longo das eras, os antigos não viam a morte como uma ruptura, mas como um estágio natural de um processo contínuo. E por isso, muitos dos ensinamentos espirituais mais antigos não falam sobre morrer, mas sobre como viver de maneira a estar preparado. Práticas de consciência. O livro tibetano dos mortos recomenda que o praticante, em vida, medite diariamente sobre a morte. Mas não como temor, e sim como libertação. Ao aceitar a impermanência, cessam os apegos, e com o fim dos apegos, vem a libertação. Essa prática é chamada de Poa, uma meditação onde o indivíduo visualiza a consciência se elevando da cabeça e retornando à luz. O objetivo é se familiarizar com o processo para que, no momento real, não haja medo, apenas entrega. Purificação das emoções. No misticismo judaico, o Zohar ensina que as emoções densas como rancor, inveja ou orgulho se aderem à alma como camadas. Cada camada impede que a alma se eleve após a morte. Por isso, práticas como o perdão,
o arrependimento consciente e a reparação são vistas como formas de limpar essas camadas em vida, preparando a alma para acessar esferas superiores. A alma não carrega somente o que viveu, ela carrega o que não resolveu. O desapego como medicina. No hinduísmo e no budismo, o apego é visto como a raiz do sofrimento e também da prisão espiritual. Quem morre apegado à matéria, ao status, às pessoas ou às emoções não consegue seguir adiante. Fica preso ao que deixou, como uma âncora energética. Assim, os sábios orientais recomendam o cultivo diário do desapego consciente. Refletir sobre a impermanência de todas as coisas, praticar a gratidão sem posse, agir sem esperar retorno. Não para rejeitar o mundo, mas para não depender dele para existir. Expansão da consciência. Em escolas esotéricas ocidentais, como o hermetismo e a gnose, fala-se da importância de expandir a consciência além do corpo. Técnicas como sonhos lúcidos, projeções astrais e visualizações da própria morte eram vistas como formas de ensaiar a transição. O objetivo? Conhecer a morte antes que ela chegue, para que quando chegar, você a reconheça como velha amiga. Estudo dos textos sagrados. Outra prática comum é o estudo dos mapas do além, como o Livro dos Mortos egípcio, o Bardo Todol, os Evangelhos gnósticos ou os escritos de místicos cristãos. Esses textos não eram apenas simbólicos, eles eram guias de navegação, com instruções práticas sobre como agir após a morte, que nomes invocar, que pensamentos manter. Conhecer esses caminhos em vida era uma forma de atravessá-los com lucidez. Em todas essas tradições, um princípio se repete. A qualidade da morte depende da qualidade da vida. A forma como respiramos agora, pensamos agora, sentimos agora, é o que moldará o nosso estado quando cruzarmos o limiar. E talvez por isso, os mestres espirituais tenham sempre ensinado a mesma coisa. Quem aprende a morrer, aprende a viver. Porque a verdadeira preparação não está em evitar a morte, está em cultivar uma vida que não teme mais nenhum fim. O despertar final. Viver como se fosse eternamente. E se tudo o que ouvimos, lemos e sentimos até agora não fosse realmente sobre a morte? E se o verdadeiro enigma não estivesse no que ocorre quando deixamos o corpo, mas no que estamos fazendo com a vida que ainda pulsa em nós? Ao longo desta jornada, passamos por túmulos de faraós, cavernas tibetanas, escrituras ocultas e testemunhos de quem cruzou o limiar e voltou. Cada tradição, à sua maneira, nos ofereceu mapas, avisos e chaves esquecidas. Descobrimos que o Egito acreditava que a alma seria pesada não por deuses, mas pela própria verdade interior. O Tibete nos ensinou que o maior perigo após a morte não são monstros, mas os medos que carregamos. A alquimia comparava a morte à transmutação da alma em ouro. O misticismo cristão falava de paraísos e purgatórios que refletem a alma como espelhos vivos. E os relatos de quase-morte modernos confirmaram, com voz atual, o que os antigos já diziam há milênios. Mas depois de tudo isso, surge a pergunta que nenhum ritual, livro ou religião pode responder por nós. Você está vivendo como alguém que um dia terá que partir? Se tudo terminasse hoje, o que levaria consigo? Não falamos aqui de pecados ou punições, mas de coerência. De saber se o que você pensa, sente e faz está em harmonia com o que você acredita ser verdadeiro. Porque no instante em que o último suspiro escapa, tudo o que é falso se dissolve. Só permanece o essencial.
E segundo todas as doutrinas, esse essencial não pode ser comprado, medido ou escondido. Ele vibra em forma de intenções, atitudes, amor e consciência. A grande revelação não é sobre o além, é sobre o agora. A morte, ao invés de ser um fim, é um espelho que nos mostra a forma real do que cultivamos ao longo da existência. E quanto mais negamos esse espelho, mais nos perdemos de quem somos. As tradições esotéricas não nos convidam a temer a morte, mas a nos prepararmos para ela com leveza, presença e verdade. Não com desespero, mas com propósito. Não com fuga, mas com sabedoria. Porque o maior segredo é este: quem vive com consciência já está preparado para morrer com paz. E agora que você ouviu tudo isso, que percorreu cada símbolo, cada ensinamento, cada revelação, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo como mais uma curiosidade esquecida? Ou vai permitir que ele transforme a forma como você ama, respira, age e escolhe viver? Porque no fim, a pergunta não é mais o que acontece depois da morte, mas sim, como você escolhe cruzar o véu quando ele se abrir para você. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com quem também busca respostas. Curta, inscreva-se e conte nos comentários. Você tem medo da morte? Ou ela agora te parece um pouco mais familiar?